Há 2 dias para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, muitos estudantes ainda estão com um olho nos estudos e o outro nos noticiários. A realização das provas ainda é questionada no Judiciário. No Amazonas, a Justiça Federal autorizou a suspensão do exame. Um decreto publicado pelo governo do Amazonas confirma a suspensão das provas. O estado vivencia a pior crise sanitária desde o início da pandemia. A suspensão do exame no Amazonas foi determinada pela Justiça Federal nesta quinta-feira, sob pena de multa no valor de R$100 mil pelo descumprimento da decisão. No restante do país, pelo menos por enquanto, a realização do exame está liberada. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou o recurso da Defensoria Pública da União, que pedia o adiamento da decisão. Para o desembargador Antônio Carlos Cedenho, as medidas sanitárias em vigor minimizam o risco de contaminação. E assim como as eleições não foram adiadas, o Enem é um interesse público de difícil suspensão. O magistrado alega ainda que a escolha da data foi discutida com antecedência entre União, estados e municípios, inclusive com a participação dos alunos, e que não foi uma decisão isolada do Ministério da Educação. Mas os questionamentos continuam. No Distrito Federal, o Ministério Público Federal encaminhou ofício ao INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, e ao Ministério da Educação, pedindo que seja avaliada a possibilidade de adiamento. O ofício pede ainda que sejam informadas em 24 horas as medidas adotadas para impedir o risco de contágio. O Ministério Público também acionou a Diretoria de Vigilância Sanitária para que informe também em 24 horas quais as orientações que recebeu do MEC e se existe um planejamento para fiscalizar as medidas de segurança. Por enquanto, as provas no Distrito Federal estão mantidas. E a gente fala mais sobre essa questão do Enem com o advogado Melilo Nascimento, que está conosco por videoconferência ao vivo. Muito obrigada pela participação, doutor. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. O Enem já chegou a ser adiado algumas vezes pelo INEP. Agora, às vésperas de uma segunda onda, ao que tudo indica, as instituições estão muito aflitas, né? Os estudantes, principalmente, estão muito aflitas quanto à realização dessas provas. Essa judicialização, doutor, era esperada nesse momento? Claro, além do fato de que tudo e todos no Brasil judicializam todos os temas possíveis e imagináveis, é óbvio que, diante de um quadro em que todos estão muito preocupados, não só os 5,7 milhões de estudantes, mas também os funcionários que vão trabalhar no Enem, as famílias, tanto dos funcionários como dos estudantes, as autoridades sanitárias e também os órgãos de controle, como o Ministério Público, você se vê diante de uma grande encruzilhada, diante de um quadro de pouca previsibilidade do que pode ocorrer depois da realização do Enem. E o caso de Manaus, que já foi aí explicado no jornal de hoje, é muito evidente do que pode vir a acontecer diante de uma situação tão grave como esta. O que os estudantes devem fazer neste momento de tanta incerteza, de tanta insegurança? É se preparar para a prova mesmo, esperar até as vésperas para saber se vai ter um novo adiamento ou não, se preparar ali para uma possível judicialização em relação à perda da prova, por exemplo? Parece-me que os estudantes têm que aguardar as definições e reduzir a ansiedade. Eu sou professor há várias décadas e sei como os estudantes ficam ansiosos ante a própria prova. Só por isso já é um motivo de tensão. Eu creio que, por mais que haja tentativas, a gente vai continuar nessa situação de incerteza até um pouco antes da prova acontecer. Portanto, além de ficarem ligados nas suas tarefas como estudantes, eles também deverão ficar aí preocupados com o noticiário e ver se há alguma mudança. No Amazonas, já especialmente em Manaus, já houve a definição da Justiça Federal. Em outros estados, nós vamos ficar aí até sábado com esse tipo de debate, mas a judicialização
ela sempre deixa esse grau de incerteza. Então, estudantes que estão nos assistindo, as famílias, tenham um pouco de paciência e compreendamos que é também uma etapa muito fora dos padrões de nossa vida brasileira. Vale lembrar que a decisão da Justiça Federal foi para o estado do Amazonas, né? Isso não cabe a outros estados, então os estudantes de outros estados precisam ficar atentos a isso, né? Exatamente. Quando a gente fala de aguardar decisões judiciais, cada Tribunal Federal precisa tomar a sua decisão, já que se trata do INEP, que é de gestão do governo federal? Sim, pelo modelo do sistema jurídico brasileiro, cada competência da Justiça Federal pode avaliar também por Estado e, obviamente, o INEP está enfrentando essa questão pontualmente. Veja que no caso do Amazonas, a própria Advocacia Geral da União recorreu para que se realize o Enem nas circunstâncias que nós estamos acompanhando. Então, essa litigiosidade vai acontecer o tempo todo e a gente, infelizmente, fica diante desse quadro de incertezas. O grande evento, o Enem, que é um sistema já testado, exige uma série de cuidados. E é importante que a gente perceba que essa judicialização complica muito a gestão disso, inclusive de cada estudante, das famílias e também do próprio INEP. Então, a gente está aí diante de muito cuidado, né? Vamos ter que ter cuidado redobrado. Verdade. Muito obrigada, doutor Melilo Nascimento. Eu agradeço, boa tarde.